Opa, só deixando aqui avisado no começo do vídeo que o Victor tá de volta, então a gente debatendo de novo sobre o episódio, como sempre. E também que, assim como o episódio anterior, o podcast anterior, eu vou colocar os minutos nos comentários de que momento a gente tá citando no episódio, pra ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, bora direto com o vídeo. Oregaeira, episódio 7. Esse é o podcast que a gente vai falar agora. O que eu poderia dizer em uma frase desse episódio é simplesmente que a apoteose prática e a criação absurda, uma saudação absurda a toda e qualquer ideal de comédia romântica adolescente. A ideia desse episódio, através de passar de sentimentos mundanos, porque cada momento tem o seu sentimento perfeito, a piada vem no momento certo, o momento dramático vem com uma carga dramática sentimental maravilhosa, tudo se encaixou maravilhoso nesse episódio, até a trilha sonora que impregnava completamente a obra, por algum motivo eles colocavam de momentos errados, e nesse episódio eles acertaram praticamente em tudo. Foi tão perfeito, mas tão perfeito esse episódio, foi tudo que eu queria ver nessa terceira temporada, que é eles cagando pro passado, botando em prática o que eles têm e dizendo, foda-se, vamos fazer do nosso jeito. Esse episódio foi tão perfeito que você sabe que só vai ser esse, que o resto vai ser tudo normal, sabe? E que experiência maravilhosa, cara. Não, esse episódio era basicamente tudo o que eu queria que o Oregairo fizesse em suas cenas de comédia, porque essa temporada não era pra ele perder tempo fazendo umas ceninhas como essa, mas se fizesse, pelo menos com um objetivo bom, que é desenvolver personagem ou dar mais carisma a eles, que foi o que aconteceu nesse episódio. Eles fizeram uma comédia em vários momentos tão exagerada que fazer os personagens que foram introduzidos só agora seriam incríveis. E um detalhe é que esses personagens não foram introduzidos só agora. Quer dizer, no anime foram. Só que são personagens que já existiam na obra faz tempo. O anime ainda teve o trabalho de ter que introduzir personagens que já foram consolidados bem antes, só agora. Era um desafio muito grande e eles fizeram com maestria nesse episódio, assim como tudo que eles fizeram. Então, falando de forma mais simplista e menos bonita, esse episódio pegou o que a primeira temporada tentou fazer com a comédia e o que a segunda temporada tentou no seu ápice fazer com os momentos sérios e enjuntou em um só episódio. Ele fez o ápice da comédia adolescente, que são cenas escrachadas e exageradas, mas muito bem humoradas, e ele fez o ápice do que da seriedade, que são cenas muito subjetivas, mas sem tirar o seu tom realista e sem parecer algo muito exagerado de forte e dramático. É muito realista. São momentos muito calmos e bem consistentes. E eles juntaram duas coisas quase opostas, que são dramas e comédias, em um único episódio e conseguiram fazer com que nenhum dos dois se anulem. Isso é algo que só uma direção com maestria consiga fazer. E eles fizeram em um único episódio. Tô falando do teu jeito ainda parece bonito, parece que você tá abrindo o coração pro mundo, cara. E é isso. A gente já pode começar falando da primeira parte do episódio, que é a primeira cena ali no clube de jogos, que é essa coisa do clube de jogos que assim era pra ter o irmão da Sagami e tal, e toda aquela porra, era pra ter colocado no volume 3. E o primeiro anime disse assim: foda-se, ninguém vai querer saber o que é o clube de jogos, foda-se. Aí a segunda temporada precisou usar, naquele momento que o Zaimokus hackeia a escola sozinho, eles botaram esse migué e disseram: ah, quem se importa com o clube de jogos? Não vai ser importante também. E aí a terceira temporada percebeu que as duas primeiras temporadas foram Ovelha Negra e disse: porra, eu vou ter que fazer essa merda, né? E eles também perceberam na direção que, tipo assim, cara, eles não vão ganhar com experiência. Você não vai se importar com os personagens porque eles acabaram de entrar na obra. O que a gente vai fazer com eles? Vamos dar personalidade própria a eles. Seja uma pessoa completamente chata, ignorante, seja uma pessoa completamente legal e escrachada. Você consegue gostar dos personagens apenas porque ele tem uma personalidade própria e você consegue ver, tipo, você consegue ver carisma naqueles caras. Tipo assim, não só a parte deles como personagem. Tipo assim, os dois moleques são iguais, cabelinho de japonês genérico, mas você percebe diferença dos caras assim e tal. Fora isso, ainda tem todo aquele clima de clube de jogos mesmo. Você olha para as prateleiras, assim, aquele local mesmo, assim, de moleque nerd, cheio
jogo de tabuleiro, RPG e os caralho. Mano, é tudo muito bonito nesse episódio. A forma que eles conversam com o Hatman, deles sempre tentando se achar superiores, porque eles têm um intelecto maior de alguma forma. Muito bom os personagens, colocados de forma que nem eu esperava ser tão, ao mesmo tempo que bem feito e mal feito, porque ainda você abre margem àquela ideia de que ainda se torna superficial, porque os personagens é pura personalidade, mas você não se importa com eles de verdade quando for falar deles, né? Mas tá bom porque no geral eles não vão ter um arco deles, né? Eles só são realmente os amigos do Hatman de última hora e foda-se. E é por isso que funciona, porque eles são muito parecidos com o Hatman, porque em si, essa personalidade escrachada deles é o Hatman da primeira temporada, e é por isso que a interação entre eles funciona tão bem. Eles são muito parecidos, são um bando de nerds otakus que gostam de jogar videogame, e o Hatman é isso também, sabe? Por isso que a relação entre eles, o carisma que eles têm, torna tudo divertido. O anime conseguiu se aproveitar disso muito bem. Se eles não têm consolidado o personagem desde a primeira e da segunda temporada, eles têm que se aproveitar de algo. E eles se aproveitaram da comédia, da personalidade deles, do quanto eles podem ser próximos do Hatman pelo tipo de pessoas que eles são, que são nerds. E funcionou perfeitamente. E foi um ótimo detalhe que você citou, que a gente conversou sobre isso, que é como os dois são parecidos e mesmo assim o anime conseguiu dar diferença a eles. Você consegue perceber que ambos têm uma estatura diferente. O rosto de um é mais fino que o de outro. O óculos que eles usam são diferentes. O cabelo de um é mais grande que o do outro. Tipo, são personagens que eram pra ser idênticos e que qualquer outro traço de anime ia fazer eles só terem o cabelo diferente, só a cor diferente. Mas não, o anime deu detalhe pra cada um deles. Tipo, são detalhes pequenos, mas que torna cada personagem único. Não só mudar o cabelinho, sabe? Porque em si eles são muito parecidos, mas eles têm detalhes diferentes de personalidade e detalhes pequenos também diferentes em características. Algo que o anime não precisava fazer, mas ele fez, reforçando aquela ideia de que todo personagem de Oregairo é diferente, porque todos são personagens próprios. Agora a situação ali dos moleques, que, tipo assim, se eu fosse um professor, eu entrasse no clube de jogos, eu diria, esses moleques são os nerds zoados. Tem a porra do Zaimokusa, que o Zaimokusa tá da hora nesse anime. Ele deveria estar mais gordo. Quanto mais passa os episódios, ele fica mais magro. Isso fica uma merda, mas tudo bem, ele tá da hora. Aí os moleques é aquela coisa para baixo, meio. O moleque usa uma. Tu achava que era uma gravata, né? Ele usa uma camisa roxa, foda-se, pra ir pra escola. Todo jogado. O Hatman com aquela cara de psicopata do caralho. Você entra e você percebe que aquilo é um clube de jogos de verdade, sabe? Por mais mal consolidado, como você disse, que eles tenham entrado na obra, você consegue achar graça nele, achar carisma, achar aquele momento que você, porra, você quer ver mais sobre esse grupo e sobre a interação deles para com o baile, esse tipo de coisa. É tudo muito mágico nesse episódio que eu admirei da direção de fazer, entendeu? E um detalhe também muito importante é que eles não estão lá só para serem piadinhas ou para serem só um alívio cômico. Eles estão lá ainda com personagens que faz parte da vida do Hatman, mesmo que seja só um episódio para eles. Porque logo depois dessa cena de comédia, nós temos a parte da produção ou construção do plano do Hatman, que é dele realmente planejando tudo. E naquele momento a gente vê que cada uma das pessoas que estão ali fazem parte daquilo. Cada um tem sua ideia, tem seu plano, está fazendo sua parte na hora de trabalhar com esse bagulho do baile. Tipo, até o Zaimokusa tem sua interação ali, sabe? Eles conseguiram fazer toda essa construção de que o Hatman não tá mais sozinho. E mesmo ele liderando tudo aquilo, não é só ele que tá fazendo tudo. Tá todo mundo ali trabalhando, tá todo mundo ali auxiliando o Hatman. Isso é uma sensação muito boa de que, dessa vez, apesar de parecer que ele está agindo do mesmo método, que é ele indo contra a Yukino e fazendo do jeito dele, que é quase um auto-sacrifício, porque o plano do Hatman é o plano dele falhar, é para que a escola veja ele como o errado e escolha Yukino. Apesar de tudo ainda parecer um auto-sacrifício, ele tá agindo diferente. Ele tá buscando a ajuda de outras pessoas e graças a essa evolução dele, as outras pessoas estão realmente ajudando ele. Tá todo mundo agindo em cooperação. Isso é algo muito maneiro de ver. E a gente, agora que eu parei para pensar nessa hipótese de existir essa teoria em que enquanto a Yukino trabalha sozinho e por ela mesma,
o Hatman abre corações para as outras pessoas e trabalha da sua forma. E nesse jeito, ele mostra a Yukino que existe outra forma de pensar pela razão. Enquanto a Yukino. A ideia da Yukino depois do episódio que você deve ter comentado, depois daquela coisa de que depois que tudo acabar esse evento, eu só quero nunca mais tocar no assunto entre aqueles dois e tal. Ela quer desaparecer como amizade entre eles. Enquanto o Hatman está mostrando para Yukino que existe uma razão diferente para fazer com que ela pare de ter essa visão de que ela tem que abandonar aquilo que ela tem. E te interrompendo rapidinho, isso também tem a ver com aquilo que eu falei, que a Yukino é muito afetada por conta desse negócio da codependência, enquanto o Hatman tá tendo essa coisa de se abrir mais para as pessoas e as pessoas auxiliarem ele, sabe? Ele age em cooperação com outras pessoas, ele tá aprendendo, mas a Yukino continua com essa mente dela fechada, achando que isso tá impedindo ela de crescer. E isso acaba afetando a relação deles, com ela achando que é melhor encerrar com tudo, que é algo que a gente vê nesse episódio, mas que a gente vai citar depois. Mas essa é uma ideia que na primeira temporada já trabalhou, que é o arco lá da Sagami, que a Yukino tá fazendo tudo sozinha, e aí chega o pessoal falando, não, você tem que receber ajuda. E o que o Hatman fala? Que isso não é algo bom. Tipo, no momento que isso acontece, ele fica do lado da Yukino. Só que depois, quando ele vai no apartamento dela, ele diz que isso não é algo bom, que ela tem que começar a agir de outra maneira. E ela pergunta, tá, mas qual seria essa maneira? Ele, sei lá, se fosse assim eu não tava preso nesse meu modo de agir. E é isso que a gente tá vendo, é ele evoluindo, sabe? Ele tá realmente aprendendo com essas coisas e começando a cooperar com as pessoas. Uma visão que ele não tinha antes, mas que ele, de certa forma, buscava, sabe? Ele não tava preso com aquele negócio, eu vou agir sempre sozinho. Era só o método que ele agia, porque ele estava preso na mentalidade de que ele tá sempre sozinho. Mas a partir de agora, que ele começou a dar mais valor às outras pessoas, a gente tá vendo ele agindo em cooperação com todo mundo. Algo que aconteceu na segunda temporada. Só que ele usava uma desculpa, mas algo que agora ele está se abrindo de verdade com outras pessoas, e a gente está vendo uma interação muito mais humana. Como, por exemplo, ele aceitando aquela ideia do Zaimokusa sobre o nome do baile, quer dizer, o nome do plano deles, sabe? Naquela coisa bem pequenininha, a interação entre eles, a gente vê que até o Zaimokusa tem sua importância na história, e que até o Zaimokusa ficou surpreso que o Hatman tá dando importância a todos, sabe? A todo mundo ali é importante pro Hatman, e ele tá dando relevância a todo mundo que tá do lado dele, sabe? É um novo Hatman, é um Hatman muito mais maduro, que tá evoluindo com o tempo. Aí, enquanto a Yukino se fecha com aquela razão indubitável, o Hatman tenta abrir seu coração achando outra maneira de ela ver esse mundo, que não é codependência, sabe? É outra coisa, é algo muito maior. E aí você pode dizer como amizade, você pode dizer como sentimento. Me lembrou da parte do... Vamos fazer comparações bem rápidas, como o Final Fantasy VII, sabe? Que existe formas diferentes do vilão e do Cloud, que é o protagonista, de ver aquele mundo. Ou até o próprio Naruto, que eu parei pensando nisso, que é aquela coisa que o Sasuke, enquanto o Sasuke se fecha com ódio, o Naruto se abre com amizade e com aquela função de entender o outro lado ou entender o mundo à sua volta. Pena que é feito de forma completamente horrorosa, mas ele tenta fazer esse tipo de coisa. E o Final Fantasy, ele é aquela coisa que os dois têm ideais completamente diferentes, mas o outro um tenta mudar a realidade do outro. Eu acho simplesmente sensacional essa coisa, que talvez possa ser isso, é uma teoria minha, mas eu acho que é, né? É só aquela coisa meio análoga do Ataru Ataru de querer fazer nas suas obras, de que a Yukino quer se fechar e ela tem essa coisa, talvez a Haruno tenha ou não colocado isso na cabeça dela, mas essa coisa de ter que se fechar para os outros para poder crescer. Essa é a forma dela de amadurecer. Enquanto o Hatman tá mostrando para ela que existe outras formas de crescer e amadurecer como pessoa melhor, entendeu? Na verdade, isso que você citou agora, eu acho que a Haruno forçou essa coisa da codependência nos dois justamente porque ela sabe como sua irmã é. Em algum momento, a Yukino não conseguiria entender os sentimentos dela e ia pensar que era uma codependência. E isso ia acabar afetando a relação deles. Porque a Haruno sabe que sua irmã é muito fechada. Então, ela já forçou essa ideia da codependência antes para isso já afetar a Yukino.
Porque o Hatma mesmo em si não é tão afetado. Apesar, é claro, que ele fica se questionando sobre se isso realmente é uma codependência, a relação deles, mas ele sabe que codependência não é a melhor forma de retratar a relação deles. Ele sabe que codependência é só um método, sabe? É só uma situação, mas não é a relação deles, não é o significado do que é o que os três têm. E é por isso que vai rolar esses dois pontos de vista entre a Yukino ver só como uma codependência, algo que está afetando todos eles, e principalmente afetando o crescimento dela, e o Hatma tem uma outra visão. E qual é essa visão? É algo que o anime vai ter que trabalhar com o tempo. O Hatma chegando nessa conclusão. Porque só agora, a única visão que o Hatma tá tendo é que eu preciso ajudar a Yukino. Só que, e depois disso? Onde eles vão chegar? Porque a gente sabe que o Hatma ganhando, a Yukino que vai fazer o desejo. E a Yukino ganhando, ela vai fazer o desejo. Porque de qualquer jeito ela vai ganhar, independente do que aconteça. Então, meio que tudo depende dela. E a gente sabe, ou melhor, quem assistiu meu vídeo sabe que o que a Yukino deve pedir é que a relação deles acabe. Por causa dessa ideia toda da codependência e como isso está afetando ela. Porque esse é o significado daquele pós-crédito do episódio 5 ou 6, não lembro agora. Dando tudo isso indicado, a narrativa guiando a esse caminho, qual seria o jeito de impedir que isso acontecesse? Bem, o Hatma descobrindo o que de fato é a relação deles. Mostrando pra Yukino que isso não é uma codependência. Essa visão dela quase ignorante. Essa visão muito simplista do que é a relação deles. Porque esse próprio episódio serviu para mostrar que a relação deles não é algo simples. É algo muito mais complexo. Tanto que toda aquela frase final do Hatman, de que, tipo, o nosso método de agir, o nosso método de nos expressar é algo muito complicado. E existe formas de a gente dizer isso que faça com que a gente entenda mais rápido, né? Fica mais fácil do que a gente consiga compreender os nossos sentimentos. Só que nós achamos que essa não é a maneira correta de agir. Porque é muito superficial na ideia dele, na ideia dos três. Então, eles tentam agir da maneira que eles acham mais genuína, que é diferente de todo mundo. Porque a relação deles é pra ser diferente de todos. É pra ser a busca de algo maior, do genuíno. Essa da Yukino eu peguei agora, porque eu comecei a pensar, cara, parece Naruto, porra, parece o Final Fantasy, né? Essa ideia. Cara, é da hora, eu achei da hora. Eu nunca tinha pego essa daí de verdade, assim. É só na hora de fazer o vídeo e começar a falar pro vento que você começa a pegar essas ideias, assim. Legal pra caralho. E parando rapidinho aqui, porque a gente já tá falando de um monte de coisa, então vamos falar das cenas de verdade, né? Vamos ir pela ordem cronológica do episódio. Bom, o episódio começa com aquela cena lá do clube de jogos, que eles foram introduzidos só agora, só que eles na verdade existem desde o começo da Light Novel. Mas bem, o anime teve que fazer isso agora porque eles cortaram muitas cenas do clube de jogos nas outras temporadas. Mas, para uma introdução tarde, funcionou muito bem, como a gente já citou antes. Eles foram muito bem introduzidos, de maneira mais cômica, porque é a melhor forma com que a gente consiga se aproximar deles, e funcionou por causa da personalidade deles, que é algo muito mais próximo do Hatman, o que faz com que a interação deles torne tudo mais agradável de assistir. A próxima cena é a cena deles debatendo sobre o plano deles, de como eles vão agir com esse bagulho todo do baile. A cena sai pra mostrar o quanto o modo do Hatman de agir mudou conforme ele tá evoluindo, conforme ele tá amadurecendo. Porque, apesar de já ter essa interação dele agindo com outras pessoas e pedindo ajuda na segunda temporada, agora ele tá fazendo isso de maneira muito mais próxima e de maneira muito mais sincera. Porque ele tá dizendo quais as intenções de fato dele e que isso é por ele. E ele tá sendo sincero com todo mundo. E essa interação dele tá trazendo frutos diferentes. Porque as pessoas estão realmente mais próximas do Hatman. A gente vê que não é só o Hatman fazendo tudo e se sacrificando. Cada pessoa que tá ali junto com ele tá dando a sua ideia e tá fazendo sua parte no plano. Então é uma cena que serve para mostrar o quanto os laços que o Hatman tá tendo estão ficando cada vez mais fortes. Que pode ser essa contradição que, enquanto o Hatman tá agindo com outras pessoas, tá agindo de forma mais madura e agindo em conjunto, a Yukino tá fazendo tudo sozinha porque ela acha que é o melhor para ela crescer. Eu também gosto demais dessa cena, né? Principalmente
nos diálogos, que são diálogos cortantes, são diálogos na hora, são diálogos que não perdem tempo, é aquela coisa que me lembra de Monogatari, até a parte de diálogo do Monogatari, são rápidos, você entende na hora e eles têm um ponto, sabe? Também pode significar essa coisa da sinceridade, da sensatez do Hachiman, mas também pode dizer que os caras estão chegando ao diálogo certo, aquela coisa assim, sabe? No episódio 7 os caras começaram a saber como é que se trabalha os diálogos de Oregaeiro, sabe? Mas tá muito, muito bem feito. Aí a próxima cena é a cota da irmã mais nova, e aí depois vem o quê? E a próxima cena é a cena, né? Mas citando rapidinho essa parte da cota da irmã mais nova, é porque algo que eu reclamei no episódio anterior é que eles cortaram duas cenas incríveis pra colocar uma cena da Komati que não servia pra nada. Mas em si, esse episódio quase que fez a mesma coisa, só que eles fizeram da melhor maneira possível, que é uma cena rápida que tem o seu significado, que é mostrar o dia a dia do Hatman, que mesmo ele trabalhando, fazendo isso tudo, a Komati ainda faz parte da vida dele. Então tem lá a interação de irmãos que eles têm, ela dando tchauzinho, ele dando feliz aniversário, e acabou. Perfeita cena, rápida, simples, funcional. E a próxima cena é dele indo lá falar com o presidente do conselho estudantil da outra escola e com a Kaori. E essa cena, inclusive, o anime já estava preparando, porque no momento que ele estava se dirigindo ao local, ele já estava mexendo no telefone procurando umas palavras complexas, né? Para entrar no modo de agir do outro presidente. E, bem, essa cena é o ápice do que eles poderiam fazer com o Oregairo. Ou melhor, é o que essa temporada deveria ter feito desde o começo. Porque eles vêm enrolado com cenas de fanservice faz muito tempo. O próprio episódio 3, eles fizeram um pouco das cenas importantes, que era a cena com a Iroha, e foi um episódio inteiro de fanservice. Mas foi um fanservice que, apesar de ser divertido, faltou algo. Porque tinha cenas de interação com a Yui e tinha cenas de interação com a Yukino. Só que nenhuma dessas cenas trazia uma construção a mais. Sabe? Eles não se aproveitavam de algo. Era só existindo. Mas esse episódio, ele fez com que uma conversa que seria chata, que seria só duas pessoas debatendo sobre os planos para chegar a uma conclusão que é quase óbvia, eles chegaram no ápice da criatividade, que é algo muito exagerado, porque qualquer pessoa que vê aquilo sabe que não aconteceu daquela maneira, sabe? É só a forma que o anime adaptou para deixar a conversa divertida. Mas em si, você só pega o que eles estão falando, que é só aquilo que ocorreu, os dois debatendo sobre o assunto. Mas o anime se aproveitou de um modo de direção estilo Monogatari, que é conversas normais, ou melhor, conversas do dia a dia ou qualquer tipo de debate, só que a cena que você está assistindo enquanto eles estão conversando é algo muito exagerado, é algo irrealista, mas é algo divertido. Então, eles pegaram todo um debate sobre o plano deles, que é algo quase chato de assistir, e eles fizeram um rap. E eles se aproveitaram da característica de cada personagem pra isso. Pegaram aquela coisa chata da Kaori, que é só fala, isso aí, tá certo, esse tipo de coisa, e usaram pra complementar o rap. Pegaram a coisa da mãozinha do personagem e do modo bonito dele falar e fizeram um rap no meio disso e colocaram o Hatman no meio. Ou seja, eles se aproveitaram de toda a situação, de todo um diálogo que seria chato no anime e fizeram um rap e pegaram a personalidade de personagens que são figurantes, como a Kaori, que só serve pra falar isso aí, e realmente usaram pra ela só falar isso aí no meio do rap pra complementar ele, enquanto fazia os dois debatendo esse assunto. E a Yui, sei lá, tirando foto de fundo ou prestando atenção no rap, sabe? É um nível de criatividade acima da média. Algo que você espera da Shaft, e é algo que eu queria ver em Oregairo desde a primeira temporada, que era comédia. Só que é uma comédia criativa, algo que deveria ter em todas as cenas de fanservice do anime e que finalmente eles fizeram em algum episódio. Tudo se mexe, tudo tem vida, aquela cena. Cara, 2020, e os caras ainda não perceberam que criatividade vence estereótipo, assim. Baki Monogatari já é, porra, já é o suficiente pra você perceber isso. Aí o cara quer perder tempo com conversa furada, coisa fodida. Mano, os caras. Isso aí vai, nossa, vai estourar no quinto dos infernos essa porra, porque isso foi incrível. Isso foi um ato de é o que eu te disse, eles pegaram lá os estagiários, os moleque de, no máximo tem uns 20 anos, mandaram os estagiários, mano, só faz esse roteiro e manda pra nós animar. Os caras fizeram isso e pronto, acabou. É molecagem, é idiotice, é coisa escrota, é da hora, cara. Finalmente, sabe?
É que, porra, ele quer mandar que o Oregairo é genial toda hora e todas as pessoas são muito incríveis e todas as pessoas não erram e são coisas maravilhosas e lindas. Não, tem momento de molecagem que os caras estão mandando um rapzão, pô. É claro, né? Completamente longe da realidade, mas a gente tem que pensar que, porra, né? Esse tipo de coisa que um cara que normalmente ele tá assistindo ali, ele quer algo mais do que um debate chato, né? Eu não sei como eles não mandaram isso na segunda temporada, eles mandaram agora e, porra, teve uma galera, uma nova galera ali que entrou e disseram, bora mandar isso aí. Nossa, o Ego Chitakuya, né, que é o dublador do Hatman, o que o cara, o que o cara moralizou aí não tá escrito. E o outro também, o outro eu nem sei quem é, o dublador do cara que tava ansioso lá no início. Mas enfim, mano, é completamente incrível. E ainda bem que você citou, inclusive, isso, que eu já tinha até esquecido de citar, que essa parte do outro presidente, no momento que o Hatman e a Yui entram na sala, você vê que ele tá todo ansioso, soprando o cabelo. Só que conforme o Hatman vai interagindo com a Kaori, você vê que ele vai ficando mais ansioso ainda e vai soprando mais rápido. Porque tem esse negócio que mostra na segunda temporada, que esse presidente gosta da Kaori. Então, conforme ela vai vendo, que ele vai vendo ela interagindo com o Hatman, que eles já têm um passado juntos, ele vai ficando cada vez mais nervoso e vai assim, aumentando a ansiedade dele, vai soprando mais rápido. É um detalhe, tipo, muito incrível de você pegar. E outro detalhe também incrível é que, apesar de todo esse negócio do rap, e eles estarem falando, apesar de ser um rap, eles estão realmente debatendo sobre esse plano deles. E apesar de ser um debate real entre eles, apesar dessa parte irrealista que é o rap, eles estão realmente rimando. Vocês provavelmente só prestaram atenção na parte da legenda e ficaram escutando o rap, mas se vocês prestarem atenção no que eles estão dizendo em japonês, claro, vocês não vão entender, mas prestar atenção no modo que eles terminam, eles estão realmente rimando cada frase. Ou seja, eles realmente levaram a sério tudo. Eles bolaram toda a parte do script de fazer tudo que eles estão dizendo combinar com essa parte do debate sobre os planos e ao mesmo tempo terminar tudo rimando. É um nível de direção acima da média de fazer uma cena onde a personalidade de cada um é levada para uma comédia, tipo, pegaram todo mundo ali e pegaram o ápice do que seria uma comédia deles exagerada e adolescente, fizeram eles rimar com as frases, mesmo sendo um debate de verdade, e fizeram uma cena toda fluida. Caraca, é um nível de criatividade quase Shaft, que é aquele bagulho que a Shaft faz isso porque ela não tem dinheiro. Essa temporada tinha dinheiro e não tinha tempo. E o que eles fizeram? Fizeram um episódio perfeito, onde eles colocaram tudo que poderia ter e fizeram mais. Fizeram muito mais. De forma divertida. De forma divertida. Você assista aquilo, cara, isso aqui vai ficar na memória pra sempre. É aquela coisa que o cara vai no Reddit e os caras dizem, mano, essa é a coisa mais hilária que eu já vi na vida. É incrível, cara, é incrível. E tá, aí você pode passar, em compensação, aquela conversa que os dois tiveram, ninguém vai levar a sério. Mas não é pra levar a sério, porque é um monte de burocrático, é um monte de burocratização e todo tá cagando e tá tudo bem. Eu só achei genial essa cena, não tinha como. Porra, caguei se deu merda ou não deu merda. Os caras fizeram bem. E eles é algo diferente. A Shaft não tem dinheiro, então ele não consegue fazer essa cena maravilhosa. Já o Oregairo ele consegue, porque ele tem dinheiro, tem tempo e tem um monte de moleque que na hora de fazer cena bonita tá cagando, mas na hora de fazer putaria os caras gostam. Um monte de filho da puta, meu. Cara, nunca mais, nunca mais. E aí que entra, por exemplo, aquela crítica que eu falei do episódio anterior, que é daquelas cenas fanservice que poderiam não existir, mas o anime quer colocar. Então, qual seria o melhor método de colocar? Bem, vocês acabaram de ver, cena criativa. Quer fazer cenas de interação com personagens fanservice? Faz, mas faz de uma forma que fica mais agradável, que fica mais divertido, que foi o que fizeram nesse episódio, que é o que eu queria ver desde o começo dessa temporada. E por falar em fazer fanservice criativo e muito importante e engraçado, aí já vai pra outra cena que é a cena que a Yui e o Hatman chegam no clube de jogos, né? Não, o incrível dessa cena é porque é algo que a gente quase nunca, ou melhor, a gente nunca viu do Hatman. Mas por que a gente nunca viu do Hatman? Porque a gente nunca viu de fato o Hatman agir com outros idiotas igual a ele. Porque esse é o método de agir do Hatman. E no momento que você coloca ele com outras pessoas iguais a ele, você vê esse tipo de interação. Então é algo que condiz com o tipo de pessoa que ele é. E essa cena toda do rap, apesar de a gente saber que é irrealista, o modo que ela é feito
faz quase pensar que aquilo realmente aconteceu. A gente sabe que não aconteceu por causa da reação da Yui, por exemplo, ou da Kaori entrando no meio disso. Ou porque do nada eles começariam um rap ali. Mas é o tipo de coisa, por exemplo, hilária que eu veria do Hatman. Só se eles planejassem já isso. Só que essa cena do Hatman chegando na sala e falando aquilo não é exagero, é algo que o Hatman realmente fez. E é algo que eu consigo imaginar vindo dele. Ele é esse tipo de cara sarcástico, sabe? E esse tipo de piada que ele faz é algo que a gente muito pouco vê por conta das poucas interações que ele tem com as pessoas. Mas agora, esse Hatman um pouco mais maduro e se abrindo um pouco mais, abre essa possibilidade de piadas um pouco mais elaboradas e um pouco mais divertidas com as outras pessoas. Que é algo que a gente tá vendo muito mais. E é algo que faz com que as interações que ele tem com as pessoas pareçam muito mais genuínas, como foi nesse caso. E foi genuína no nível, tipo assim, dois moleque otários se conversando. E dois moleque não, um grupo de moleque. Ah, se eu fosse a Yui, eu não entrava naquele clube, mas tá bom. Eu falei com o Victor que se o clube, por acaso, de autoajuda dos voluntários acabasse, o Hatman e a Yui tinham que entrar no clube de jogos com certeza, velho. Seria uma das coisas mais engraçadas a gente acompanhar a história do Hatman como presidente do clube e da Yui ali no meio do bando de garotos malucos por videogame e anime interagindo, velho. Seria uma das coisas mais engraçadas possíveis. Que a Yukino, sei lá, ela entraria pro negócio da presidência e ficava junto com a Iroha auxiliando a Iroha e o Hatman ficava como presidente do clube de jogos junto com a Yui, velho. Seria uma das coisas mais engraçadas possíveis. Porra, seria do caralho. E teve um momento ali, no momento que eles iam ser apresentados, né? E que não existiu. É o que eu disse pra ti, eu vou dizer pro pessoal que é a cena da Light Novel, que eu nunca ri tanto em um livro na minha vida, que é cada momento assim da Light Novel que, quando eles foram apresentados, eles precisavam do clube de jogos. Isso lá na primeira temporada do volume 3, isso bem antigamente. E tipo, eu acho que são coisas de três, quatro capítulos, que é eles brigando de. Essa é a ideia, não é spoiler, né? Porque já passou, pra existir, mas não passou. Mas que a Yukino, aliás, estava com eles, né? Que era a Yukino, a Yui, o Zaimokuza, o Hatman contra esses dois, era algo que era tipo batalha naval. E quem perde um barco tinha que tirar a roupa. E era tudo tão incrível, porque era tão escroto. E era uma putaria que, tipo assim, é uns bandos de moleque fazendo molecagem, uma merda. E as meninas tudo fudido. Puta merda, cara. Nunca ri tanto na minha vida, recomendo. Porra, cara, se vocês quiserem colocar agora e eles vão colocar por carisma, os caras acertaram pra caralho, entendeu? Então, eu realmente não achei que ia dizer isso, mas acertaram no momento em que eles quiseram colocar esses personagens, por mais incrível que pareça. E esse que é o bom, porque apesar de ter toda essa cena de comédia que você citou, que são personagens muito carismáticos e engraçados, o anime não fez só carisma e coisa engraçada nessas cenas. Essa cena toda que tem essa piada do Hatman, tipo, logo em seguida, além de ser por interação, logo em seguida a gente também vê relevância por parte dessa coisa deles ajudarem o Hatman no plano, que é os dois lá agindo com o bagulho do blog, o Zaimokusa dando ideias pro Hatman e a Yui agir um pouco junto com o Hatman. Ou seja, todo mundo ali tá agindo, eles estão realmente agindo em conjunto. Ou além dessa parte toda criativa, por conta das comédias que ele fez nessa primeira metade do episódio, eles ainda mostraram construção de personagem, desenvolvimento, interações. É um episódio todo completinho, essa primeira metade, de fazer comédia e fazer construção ao mesmo tempo. Eles não perderam tempo só com piadas. Eles realmente fizeram elas terem relevância. Diferente do episódio do fanservice lá no episódio 3, onde aquilo tudo só foi só piada. Todas as interações que a gente via entre Hatma e Yukino e Hatma e Yui no episódio 3 não serviam pra nada, não era desenvolvimento a mais. Era coisa que a gente já viu várias vezes e que parecia até ser um pouco realista, sabe? Parecia um pouco exagerado. Não parecia ser realmente o Hatma interagindo diferente com cada uma delas. Parecia até que ele estava interagindo igual com as duas naquele episódio. Já esse episódio, a gente vê ele interagindo diferente com cada pessoa e isso levando a algo. Cada um deles agindo de uma forma, trazendo suas consequências e seus benefícios. É um episódio perfeito para causar comédia e desenvolvimento ao mesmo tempo. Ele não perde só fazendo fanservice nesse episódio. Ele faz o fanservice ter um sentido e ter um benefício para a história. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Agora bora pra cena final. Bora falar da cena tão sublime, tão perfeita, tão subjetivamente colocado, tudo que a gente quer na história, mas é tudo tão bonito, tão sensacional nessa cena.
Já vai fazendo análise. Bom, antes de citar essa cena, tem que deixar claro que agora é o momento que o episódio se divide. Porque a primeira metade que vocês viram foi o que seria a primeira temporada no seu ápice, que são cenas sarcásticas, de comédia exagerada, um clima total adolescente e que constrói os personagens, que é o que a primeira temporada deveria ter sido, mas que fez muito mal. Já essa segunda metade é o clima da segunda temporada, que é um clima todo mais sério, realista e que a gente vê a interação dos personagens no seu ápice. Aquele clima muito mais de eu quero o algo genuíno, que é essa coisa do Hatma com a Yukino. Toda essa cena entre os dois é um bagulho tão bem feito que é o Hatma chegando ali, a primeira coisa que ele faz é parar e olhar pra Yukino. Ele não faz mais nada, ele só fica ali admirando ela, que é algo que o Hatma tem feito desde a primeira temporada. A gente vê em muitos momentos que a Yukino tá distraída, ou que a Yukino tá fazendo nada, ou tá dormindo ou algo do tipo, o Hatma fica lá parado olhando pra ela, admirando. É algo que ele já tem. E logo em seguida, quando a Yukino chama ele, a gente percebe um detalhe. A trilha sonora começa. No momento que o Hatma tá olhando para Yukino, não tem trilha sonora. Porque meio que não tem clima ambiente. Naquele momento, o centro do Hatma é a Yukino. É um momento todo de silêncio. Mas quando a Yukino chama o Hatma, o foco dele volta e a trilha sonora começa. E ali os dois começam a interagir. E naquele momento, a gente tem aquele clima de o quanto é diferente a interação dos dois. É algo que, enquanto os dois estão falando, o foco não fica só ele. Eles mostram todo o ambiente. A gente ouve os passarinhos piando. A gente vê toda a câmera mudando, mostrando o ambiente. Não é só os dois ali. A gente não vê só os dois conversando. Porque enquanto os dois estão falando, todo esse clima deles muda. Toda a atmosfera ao redor deles muda. É algo de fato genuíno. É algo único entre os dois. E a parte incrível da conversa, que é toda uma conversa jogada fora entre eles, é quando ela termina. Porque no momento que os dois param de falar, enquanto o Hatma olha pra cima com uma expressão toda feliz, que é algo como é o tipo de conversa que a gente sempre tem, eles agindo normalmente, aí o Kino olha pra baixo com uma expressão quase triste, como essa é a última vez que a gente vai ter esse tipo de conversa. Porque naquele momento é a Yukino já decidida quase que acabar com a relação deles. Porque quem viu meus outros podcasts sabe que a Yukino está incomodada com esse negócio da codependência e que o pedido dela provavelmente é acabar com a relação deles. Então é um momento triste para Yukino porque pode ser a última vez que eles vão ter uma conversa nesse nível. Acabou ali as coisas entre eles. E todo esse clima que o episódio traz em si é um bagulho todo muito bonito. É algo que a gente vê a relação dos dois de novo boa, sabe? A relação deles interagindo de forma cômica, divertida e genuína entre os dois, que era na primeira temporada e que tinha no começo da segunda e voltou no final da segunda temporada, tá tendo na terceira de novo, sabe? Eles voltaram a ser isso. Só que aí o Kino tá com a expressão triste, porque ao mesmo tempo que representar algo bonito, é para representar algo triste, porque isso talvez esteja prestes a acabar novamente. Então é toda uma cena subjetiva que você pega cada detalhe dela. É uma cena que eles conseguiram trazer o sentimento objetivo e ainda manter algo subjetivo ali que você consegue pegar nas expressões dos personagens. É uma cena total bem dirigida, ao ponto de, no momento que o Hatma vê a Yukino, não tem trilha sonora, e no momento que a Yukino chama ele, a trilha sonora chega, querendo indicar esse bagulho da atmosfera mudando entre os dois. E no momento que a conversa acaba, enquanto o Hatma tá feliz, a Yukino tá com uma expressão meio triste, para indicar que talvez isso não dure por muito tempo. São sentimentos muito mistos em uma só cena, que é algo que a direção soube fazer muito bem, que é algo que ela fez melhor que na segunda temporada, que a segunda temporada se aproveitou do tempo. Eles tinham muito tempo para fazer cenas mais lentas, com mais subjetividade. Nesse, eles não têm tempo. Então eles fazem cenas muito mais objetivas, só que eles aproveitaram do ápice da subjetividade, que são cenas com muitas expressões faciais, com coisas como a trilha sonora também sendo utilizada e até diferentes ângulos para demonstrar outros sentimentos. É realmente o ápice da direção nessa temporada. Não, mas é assim, essa cena, cara, por se tratar de algo tão complexo, ela precisa ter um ar
de ser diferente do episódio inteiro. Enquanto 3/4 do episódio era toda aquela baboseira. Baboseira não, que é importante, mas baboseira, digamos assim, é full brincadeira, é full aquele desenvolvimento, mas é aquela coisa mais clean, mais limpa, mais de boa. O final do episódio veio pra colocar a bandeira de que agora vai ser diferente, vai fudeu, né? A cena que eles estão conversando em tão pouco diálogo, em tão pouco tempo, com uma construção tão vívida que é aquela ambientação maravilhosa, dele andando, você ouvindo os passos ecoarem, e ela pegando o café e abrindo, você consegue ouvir tudo, aí eles vão lá para fora, você ouve as pessoas lá fora jogando, os passarinhos, esse tipo de coisa, e eles conversando, e aí vai sempre mudando a câmera, e tem um momento que tá o banco deles tão pequeno no meio, eles dois tão juntos, e a cena com uma câmera bem de longe, aquele ângulo bem longe, para você perceber que eles não conseguem mais estar longe um do outro, sabe? Aquela coisa muito bonita em simples ângulos de câmera. Toda coisa é muito bonita em tão pouco tempo eles conseguem fazer uma cena tão genial do que, por exemplo, no terceiro episódio, que no terceiro episódio era para simbolizar toda aquela ideia de que o episódio do puro fanservice e o episódio do evento escolar, não era isso? E existe um momento em que o Hatman conversa da forma dele, do jeito dele com a Yukino, e existe a conversa dele para com a Yui de uma forma diferente, onde ele se torna mais sem graça e sem saber o que fazer, enquanto com a Yukino ele tem toda mais aquele envolto e aquela atitude e aquele jeito próprio dele. Só que a forma que eles colocaram no episódio 3 não parecia ser aquele ideal, aquela estrutura, só parecia ser uma conversa qualquer jogada no gorfada no episódio e que não foi tão bem usada, aliás, não foi tão bem usada, não. Foi completamente inutilizada, esse episódio foi inútil, né, em alguns vários momentos. Nesse episódio, em tão pouco tempo, em conversas tão pequenas, ele conseguiu passar um sentimento tão foda que você, aquele momento do episódio que você só senta, você fica olhando e você aprecia. É difícil você comentar num momento como esse, que é muito bonito. E aí tem um momento que eles ficam parados, sem falar nada, que é aquela coisa que, por mais que os dois sejam perto um do outro, por mais que os dois não tenham o que falar, mesmo no silêncio, os dois ainda estão à vontade um do outro. E aí é o momento que chega a Yui, né? E aí coloca toda aquela subjetividade em massa para funcionar. Sensacional. Fala aí da cena. A parte que eles param de falar é algo bonito de vocês verem, que você não vê nenhum dos dois incomodado. Você vê nenhum dos dois se forçando a criar um assunto. Tá só os dois ali, calado, olhando à vista, sem falar nada. E a atmosfera do anime fica mais densa, fica incômoda? Não, ela continua do mesmo jeito, porque eles tanto interagindo de forma divertida, tanto calados, ainda são a mesma pessoa. Eles ainda estão sendo eles mesmos, sabe? A interação dos dois é tão genuína que eles não precisam falar nada para continuarem num clima agradável. É por isso que a relação dos dois é tão diferente de tudo o que acontece no anime. É tão diferente de todas as outras interações que o Hatman tem com as outras pessoas. E é por isso que, desde a primeira temporada, você já consegue perceber que o Hatman tem essa coisa com a Yukino. Porque sempre foi assim. Mas em si, a parte em seguinte, que talvez seja mais importante pra vocês, que estão assistindo aí, que é essa coisa da Yui chegando e falando tudo aquilo pra Yukino. Primeiro, o modo que a Yui chega, você já sabe que vai rolar alguma coisa. E quando isso ocorre, é um jeito da direção de fazer tão perfeito que é a Yui chegando, puxando a Yukino, e no momento que ela faz isso, a gente só vê o rosto da Yukino e a Yui de costas. Porque naquele momento, a Yui tá mostrando um lado que ela não gosta de mostrar. Que é quase que o lado verdadeiro dela. O lado que ela tem que ser direto. Que tem que tirar as aparências e tem que ser um pouco cruel, talvez. Tanto que no momento que a gente vê o rosto da Yui de novo, ela tá meio que tentando deixar o clima mais bonitinho de novo, sabe? Ela tá toda se contrariando. Ah, não, é que eu queria chamar você pra outro negócio, sabe? Só que antes, quando ela tá mais séria, a gente não vê o rosto dela. Porque é um lado que ela não quer mostrar. Sabe? É uma jogada de câmera e de direção muito sutil e muito subjetiva. Que o anime tentou demonstrar de maneira muito bem feita. Sabe? É aquele bagulho que você não tem tempo, mas você ainda quer mostrar as coisas de maneira subjetiva. Então, bora usar a criatividade.
E eles fizeram isso e fizeram muito bem. E toda a cena seguinte é toda uma conversa entre as duas, que você vê que a Yui tá tentando ser direta, mas sem deixar as coisas muito desagradáveis entre as duas, e a Yukino só não sabe lidar com isso, porque a Yui chega e fala: "Ah, não, você por acaso tá tentando se afastar de mim?" E conforme a Yukino tenta falar que não é isso, você percebe a voz dela vacilando, porque a Yukino não sabe o como agir com isso. A gente já viu na segunda temporada que quando a Yukino precisa ser mais direta, ou melhor, quando ela precisa se abrir, demonstrar o que ela sente, ela não consegue, ela trava, ela se embola toda. Então a Yui chegou de maneira direta, querendo saber o que tá acontecendo, e a Yukino começa a vacilar na voz. Então você sabe que tem algo ali no meio. Assim como a própria Yui sabe que tem algo errado. E como é que ela sabe disso? Porque a Yui, ela sabe praticamente de quase tudo da Yukino. É um diálogo que o anime cortou da Haruno, mas é o que a Haruno diz, que a Yui, ela sabe o que a Yukino tá sentindo, ela entende um pouco a Yukino. Por isso que a Yui chega e diz: "Eu vou fazer de tudo para que seu desejo não se realize." Que é aquele negócio que eu tenho citado que o desejo da Yukino, talvez, é que a relação deles acabe. Então, a Yui chega e fala: "Eu não vou deixar que isso aconteça." Porque a Yukino tem que perceber que a relação deles não está só limitada a uma codependência. É algo muito além disso. Porque pra Yui, apesar dela amar o Hachiman, a verdadeira importância de tudo pra Yui é a relação dos três. Ela realmente se importa com isso. Tanto que ela praticamente já desistiu do que ela sente pelo Hachiman. Ela só quer o bem do Hachiman da Yukino. Ela não quer que a relação deles acabe. A coisa mais importante pra Yui é que os três continuem juntos, independente do que aconteça. E é por isso que ela tá auxiliando o Hatma com o plano dele, pra que a Yukino não ganhe. Mas esse negócio da Yui querer auxiliar o Hatman pra que a Yukino não faça o pedido dela é o modo da Yui agir sem que ela estrague tudo. Porque ela já percebeu que sempre que ela age de maneira egoísta pelo bem dos três, tudo só piora. Que é algo que ocorreu na segunda temporada. Dela querendo manter o clube de qualquer maneira, e aconteceu todo aquele arco da presidência, onde a Yukino ficou afetada e a relação dos três quase foi destruída por conta disso. Então a Yui tá tentando ao máximo não ser egoísta, enquanto tá tentando manter a relação dos três. Só que ela não pode agir, porque se ela agir, tudo vai ser destruído. Então ela tá depositando ao máximo todas as suas esperanças no Hatma e tá auxiliando para que ele ganhe, porque ela não pode agir. O problema é que tá tudo sendo destinado a Yukino ganhar. Então, de qualquer maneira, meio que tudo depende da Yukino, porque a Yui não vai agir e o Hatman não tá levando tanto a sério agora o que vai acontecer depois. Ele só tá pensando em ajudar a Yukino. Só que, depois que ele ajudar a Yukino, o que virá depois disso? Ele não tá pensando nisso agora. Ele está muito focado no presente. Ele tá muito focado nessa relação que ele tá tendo com o pessoal. Ele tá aproveitando demais essa maturidade que ele tá ganhando, essa importância que ele tá dando às outras pessoas. Diferente da Yukino, que o foco todo dela tá sendo no baile e no crescimento dela. Enquanto o Hatman já cresceu de certa forma, já aprendeu com seus erros e tá tendo pessoas ao lado dele auxiliando ele, e ele tá aproveitando toda essa relação genuína que ele tá tendo com as outras pessoas, a Yukino está agindo sozinha para alcançar o crescimento dela. Nesse momento da história, o que a gente vê são dois pontos de vista diferentes. O do Hatman, que é o crescimento junto com as outras pessoas, onde não é uma dependência o que ele está tendo, é uma confiança. Ele está fazendo o trabalho dele, mas está confiando nas outras pessoas para auxiliar ele. Enquanto a Yukino está agindo por conta própria para que ela seja reconhecida pelo seu esforço solitário para que ela cresça a partir disso. São duas formas de crescimento opostas. Então, nesse momento, o que a gente está vendo não é uma disputa para ver quem ganha esse bagulho do baile. É uma disputa para ver qual método de crescimento é o correto. O do Hatman ou da Yukino. É um modo de ver subjetivo da obra, sabe? Porque meio que não é isso que esse arco quer dizer, mas é isso que esse arco dá a entender de maneira subjetiva, que o método da Yukino de crescer é o errado, porque ela está se focando demais só nessa parte de codependência, sendo que isso que está tendo entre eles não é uma codependência, é algo muito mais complexo que isso. Codependência não é um sentimento, não é uma relação. E a Yukino, enquanto ela tá com essa visão presa nisso,
o Hatman já meio que desconstruiu toda essa ideia. Porque no momento que o Hatman fala pra Hiratsuka que ele quer ajudar a Yukino, nesse momento todo que o anime cortou, ele tem todo um monólogo dizendo pra ele mesmo que a relação deles não é uma codependência. É algo muito além que ele não sabe explicar, que é o sentimento mais genuíno que ele tem. Só que ele ainda não entendeu isso. Codependência é algo que pode ser muito relacionado de maneira errada, dependendo do seu ponto de vista. E no ponto de vista da Yukino, que é uma pessoa solitária, que tem como forma de crescimento ser reconhecida pela capacidade própria dela, ela vê isso só como uma codependência. Mas o Hatman que amadureceu e que agora tá dando valor a todas as pessoas que estão do lado dele e que se importam com ele vê isso como uma confiança. Ele tá agindo com essas pessoas porque ele confia nelas. E é isso que torna a coisa entre o Hatman e o Kino diferente. É isso que faz a disputa entre os dois ser algo muito mais complexo do que a obra realmente quer dizer de maneira objetiva. Na parte subjetiva, a disputa entre os dois é muito maior. Mas bem, continuando a cena, que meu Deus, eu me embolei demais, eu falei demais dessa cena toda, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem essa parte toda do diálogo da Yukino, ou melhor, do diálogo da Yui, que ela fala pra Yukino assim: seu plano não vai dar certo. Quer dizer, eu vou fazer de tudo para que o seu desejo não se realize. Só que a Yukino retruca dizendo: já eu quero fazer de tudo para que seu desejo se realize. Ou melhor, eu quero que seu desejo se realize. E a Yui diz: e você sabe qual é o meu desejo? Você realmente sabe? E a Yukino fala: sim, é porque deve ser o mesmo que o meu. Nesse momento, quando a Yui diz: eu quero que seu desejo. Melhor, eu vou fazer de tudo para que o seu desejo não se realize. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Ou melhor, vocês sabem disso porque eu já repeti 10 vezes nesse vídeo. Que é esse bagulho da Yukino, dela querer acabar com a relação deles. É por isso que a Yui mandou isso pra ela. Porque a Yui quer manter a relação dos três. E a Yukino quer acabar achando que é uma codependência. E a Yui tá lutando ao máximo para que isso não aconteça. Só que a Yukino vai lá e diz: mas eu quero que seu desejo se realize. Eu, porque ele é o mesmo que o meu. Nesse momento, eu imagino que todos vocês bugaram. Infelizmente, eu não posso dizer a vocês o que a Yukino quis dizer com isso, porque no próximo episódio, pelo que a gente viu no pós-crédito, ele vai terminar esse arco. E quando a Yukino dizer tudo pro Hatman, quando concluir esse arco, lembrem, por favor, dessa frase. Lembre do que a Yukino diz, que é: o seu desejo é o mesmo que o meu. Porque isso vai fazer completamente sentido no próximo episódio. No final do próximo episódio. Toda essa conversa entre as duas é uma maneira tão incrível do Atari colocar na nossa cara antes da hora o que significa, que no momento que a gente revisita essa cena depois de saber, é só uma explosão de cabeça. Porque na ideia da Yui, no momento que a Yukino diz o seu desejo é o mesmo que o meu, a Yui interpretou de maneira errada. Porque o desejo da Yui não é ficar com o Hatman. O desejo da Yui é manter a relação dos três. E no momento que a Yukino diz o seu desejo é o mesmo que o meu, a Yui interpretou como: eu quero manter ainda a relação de nós três. Só que não é isso. O desejo da Yukino é algo muito inesperado. É algo que o modo que ela faz é além das nossas expectativas. E é algo que vai pegar todo mundo desprevenido no próximo episódio. Vai ser o ápice desse clímax. Eles vão terminar o próximo episódio da melhor maneira que eles poderiam, finalizando esse arco finalmente e deixando 4 episódios para adaptar a última light novel, ainda bem. Mas continuando a cena, depois de tudo isso que a Yukino diz, o seu desejo é provavelmente o mesmo que o meu, tem todo esse negócio que a Yui deixa a Yukino ir e a Yukino tá indo embora. Só que nesse momento, meio que parece que a Yui sentiu que talvez a Yukino ainda estava se afastando, que as duas não compreenderam o que elas realmente queriam dizer, a Yui, meio que por força de hábito, por um sentimento maior, ou talvez por um medo que ela tenha de perder essa relação com a Yukino, ela vai lá e abraça a Yukino e diz tudo o que ela queria dizer. Diz que não, nós vamos fazer coisas juntas, nós vamos ficar juntas para sempre, esse tipo de coisa, sabe? Ela quer ainda continuar com a Yukino e ela expressa tudo o que ela sente, todo esse amor que ela tem pra Yukino naquele momento. E para complementar essa cena incrível, o Hatman dá um monólogo que explica perfeitamente a relação deles, que é: a gente não sabe se expressar direito,
Porque o nosso modo de agir é muito complexo. É algo que é difícil a gente conseguir colocar em palavras nossos sentimentos. E nós sabemos que tem um modo melhor de expressar, só que a gente não acha esse modo correto. Então a gente, pelo menos, tenta não cometer erros. Basicamente, os três têm uma relação genuína. Depois de ver aquilo tudo acontecendo lá com o grupo do Hayama, ele começou a se questionar se a relação que ele também tinha com as garotas era tão superficial quanto. E é por isso que ele chegou à conclusão do genuíno, porque ele queria dizer às duas que não era isso, que a relação pra ele era algo muito a mais, que é algo que também a Yukino sentia e que a Yui também sente, que é para demonstrar que a relação deles é diferente de qualquer outra relação e que é por isso que para eles é muito mais complicado dizer o que eles sentem, porque eles realmente querem expressar ao máximo o que eles sentem, só que eles não conseguem. É difícil colocar sentimentos em palavras, principalmente quando a pessoa é um cara que viveu a vida toda solitário e tem problemas sociais como o Hatman, a Yukino que nunca também chegou a ter uma interação com outra pessoa e que não sabe se abrir, e a Yui que interagiu com muitas pessoas, mas que é uma pessoa que muitas vezes é superficial. Então todo esse monólogo do Hatman é para representar toda essa cena que a gente tem visto do Hatman com a Yukino e também dos três, que a relação deles é complexa, que eles não sabem se expressar e que isso vai causar muitos mal-entendidos, mas que pelo menos no final ele quer que tudo dê certo, que pelo menos no final eles não querem cometer erros. E é por isso que o episódio termina ainda com uma cena incrível, que é o Hatman terminando o monólogo dele e você vê nas expressões do Hatman medo. Você vê o rosto dele enquanto ele olha para as duas se abraçando, uma expressão quase que de ele expressando um alívio, só que o que você vê de fato no rosto dele é uma tristeza. É algo como tipo, eu tenho medo que isso acabe. E a cena muda para ele apertando a lata de café. E o monólogo que tem é que eu repito essas palavras quase que rezando que tudo termine bem, porque ele tá com medo de que as coisas deem errado. Esse momento do episódio das duas se abraçando, ao mesmo tempo que é uma cena bonitinha, é uma cena que causa medo nos três. Porque a Yui, ela vai perto da Yukino porque ela tá com medo que a relação delas acabe. E o Hatman, ele tá fazendo todo esse monólogo e ele tá com essa expressão de medo porque ele olha para as duas ao mesmo tempo como uma felicidade, mas também como isso aqui parece que vai acabar em algum momento. Então é um momento muito emblemático na obra, é realmente o clímax da obra, onde a relação deles, ao mesmo tempo que parece que está tudo bem, parece que tudo está pronto para realmente desmoronar de vez. Algo quase sem volta. Tem algo a dizer, Victor? Acho que eu praticamente tomei todo o tempo que eu poderia. Não, depois de você ter dito a mesma coisa 3 vezes seguidas, eu acho que as pessoas entenderam muito bem agora. Então, de qualquer, de qualquer forma, eu acho que, velho, porque pra mim parece ser muito óbvio que tu for 3 vezes seguidas, às vezes é bem difícil de pegar com tanta coisa sublime e bem feita nessa cena, com tão pouco tempo e tanta criatividade, que às vezes é difícil de você pegar tudo, né? E soou muito importante essa cena. O episódio acaba dessa forma e o outro episódio provavelmente vai ser pior que esse. E os caras, eles estão de parabéns esse episódio. O episódio foi perfeito, foi a salvação de verdade, assim, porque os últimos vídeos eu acabei não aparecendo, foda-se, ninguém se importa, mas eu não acabei aparecendo por conta desse arco que ele. Do arco em si, não, né? Mas de toda a cena as cenas que englobam são só e puramente Yui. Eu disse pra você em off que eu não gosto da Yui como personagem. Pra mim, a Yui como ideia é maravilhosa, que é essa coisa do amor fútil versus o amor verdadeiro. Claro, não necessariamente isso, mas falando de forma resumida, é essa coisa que a Yui quer entregar. E quando ele leva a Yui como uma personagem por desenvolvimento, eu acabo não gostando muito, porque a relação dela com o Hatman em si não é afobante, mas também não é calma. Eu acho que é aquela coisa muito sem sal e que às vezes é muito genérica, pode levar para um lado muito genérico. E as coisas estavam muito chatas e eu sinceramente não gostava desse arco. Eu só vim aqui para falar mal e ficar puto com o anime. E agora, nesse episódio, que foi facilmente o melhor episódio da temporada, cara, tudo maravilhoso. Só de ter Yukino já é o melhor, mas assim, toda a construção desse episódio é como se tivesse os episódios atrás tivesse sido, mano, foda-se, faz desse jeito,
Ele fez bem o primeiro e o segundo episódio. Aí ele cagou pro arco da Yui, fez de qualquer jeito, ou parece ter sido feito de qualquer jeito. E a partir desse episódio é que a história vai fluir de uma maneira mais convincente do gênero que o Oregairo quer prestar, né? Espero que a gente consiga na próxima semana chegar aqui e continuar falando muito bem dos episódios. E esse episódio foi tão perfeito que, como eu disse, cara, parece que o outro episódio vai ser uma merda, porque parece que com aquela batalha de rap levaram toda a verba. Mas a temporada inteira tá maravilhosa. Eu espero muito mais dessa obra, cara. Esse episódio é muita coisa. A gente falou tudo que a gente conseguiria falar num podcast que a gente pôde lembrar. E é isso. Valeu, falou, pessoal. Valeu!